Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Pacheco e hoje vou contar para vocês de mais uma experiência de projeção astral. Vamos lá, essa experiência aconteceu comigo bem ali no meu quarto, ali do lado, tá? E antes que eu comece a retratar, a descrever a experiência em si, propriamente dita, eu tenho que contar um pouquinho antes. Essa experiência é muito interessante porque aconteceu uma coisa que normalmente não acontece, na verdade que raramente acontece com qualquer projetor, tá? E foi a terceira vez que aconteceu comigo, de forma totalmente lúcida. E o interessante é que além dessa coisa que eu vou contar para vocês agora, eu também recebi informação antes de deitar para me projetar, em vigília para que eu fosse naquele momento. Vamos lá. Eu estava na cozinha, bebendo água, bebendo algum suco, não vou lembrar exatamente porque eu não anoto essa experiência, tem uns 7 meses, mas eu estava ali fazendo algum lanche, bebendo alguma coisa também, eu lembro que eu estava tomando um suco, alguma coisa. E no momento que eu estava ali, eu senti que o meu campo energético estava mexendo muito, né? Eu tenho muita facilidade para mexer o campo energético, para ativar os chakras pela vontade, sem precisar sentar e fazer visualização ou mantra. E por mais que isso facilite, eu consigo em alguns segundos, com o poder da vontade, emitir pulsos energéticos de todos os chakras. E depende do dia, eu só dou o comando e não sei nem qual chakra vai começar, né? Normalmente é sempre o Sahasrara, o coronário e o fundamental, o Muladhara, né? O raiz. Que eles são entradas muito brutais de energia, cada um no seu estilo, né? Do fundamental, do raiz mais densa, e do Sahasrara, do coronário mais sutil, mas elas entram com muita vontade, com muita força, né? Eu consigo pela vontade. Mas enfim, não quero falar disso agora, que eu sou muito prolixo. Mas eu simplesmente estava ali tomando suco, bebendo água, fazendo lanche, e o meu campo energético começou a mexer muito. Mas assim, para quem já teve o estado vibracional, para quem não sabe, o estado vibracional é uma espécie de frequência vibracional, de estado de vibração, que reverbera por todo o teu corpo físico e todo o teu corpo energético, por todos os chakras, tá? O estado vibracional clássico, tradicional, tá? Ele reverbera de uma forma absurda, que em alguns níveis do estado vibracional, você parece que vai se teletransportar, tá? Eu consigo entrar no estado vibracional pela vontade, mas, como eu falo para vocês, existem diversos níveis dentro desse estado vibracional clássico, que é esse que reverbera o campo energético como um todo. Existem vários níveis ali, sei lá, dezenas, centenas, então eu dou o comando, às vezes mexe um pouquinho, às vezes não é nem estado vibracional, é um pouquinho, assim, começando a vibrar o campo como um todo. Normalmente é um estado intermediário, que eu consigo chegar rápido, mas chegar nesse estado que eu cheguei na cozinha, normalmente eu só consigo chegar quando eu estou no estado hipnagógico, né, que é o estado entre a vigília e o sono, deitado, relaxado, e não consigo chegar pela vontade. Eu estou ali, pela vontade eu chego em níveis intermediários e até altos, mas esse nível que eu chamo do nível, entre aspas, o nível máximo, é muito difícil chegar em vigília ou então em pé, na vertical, andando pela casa, pela rua, tá? Então eu estava ali e começou a mexer energia muito, e o estado vibracional se instaurou de uma forma natural, e um comando mental veio na minha cabeça falando para eu ir para a cama, para eu sair do corpo, porque eu ia sair do corpo naquela hora. Foi até engraçado que eu estava bebendo, parei de beber água ou café, sei lá o que, no meio, botei ele na cozinha. Eu estava sozinho em casa nesse dia, devia ser umas 2 horas da tarde, 3 horas, e eu fui para o quarto muito rápido, larguei tudo, porque a energia estava tão poderosa, e eu consigo perceber facilmente que não era um nível normal que eu consigo entrar. E eu nem provoquei, foi sozinho. Na verdade, eu já tinha sentido a presença de um espírito ali, na verdade até de mais um espírito, mas eu não conseguia perceber com clareza. Não deu tempo de eu abrir aquela evidência, porque nem sempre eu consigo abrir rápido, e nem sempre eu consigo ver espírito na hora que eu quero. Tá? A minha clarividência, que eu tenho um domínio maior, é pelas energias, é pela aura, tanto do ambiente, quanto a minha, quanto das pessoas. Eu preciso pulsar energia e tal. Então eu não parei ali, não deu tempo. Eu meio que fui arrastado por um comando mandando eu sair da cozinha e ir para o quarto. Então não deu tempo nem de tentar abrir a clarividência. Mas a energia estava sentindo muito, muito forte, muito poderosa. Aí eu fui para o quarto, deitei. Aí que é uma das coisas raras que acontecem, que é a terceira vez que acontece comigo no meu período de, sei lá, eu tenho 45 anos, acho que desde os 13 anos de idade, com projeções que variam entre a lucidez total, completa ou até mais, e a semiconsciência e a inconsciência. Claro que a grande maioria são projeções semiconscientes, mas
falando de alguém que tem muita experiência totalmente lúcido e consciente desde novo, só aconteceu isso comigo 3 vezes, tá? E na verdade foram nos últimos anos agora, nos últimos 5 anos. E o que foi isso? Eu deitei e saí do corpo sem dormir. Como assim sem dormir, Rafael? Você não precisa dormir? Para a projeção astral, 99% dos casos, você tem que dormir. Você tem que entrar num estado específico ali de relaxamento. Normalmente, no mínimo, você tem que estar com a mente extremamente relaxada, né? Quando a gente está em meditação, o estado ainda não é totalmente propício, não é o estado teta, porque em meditação a gente está em alfa, tá? Mas naquele momento o comando que me deram era para eu deitar, que eu ia sair do corpo. Então quando eu deitei, esse estado vibracional começou a acontecer de uma forma muito forte, muito vigorosa, e antes de entrar no estado hipnagógico não deu nem tempo. Foi mais ou menos, sei lá, uns 20 segundos, 30 segundos de energia percorrendo, até menos, correndo o corpo todo, pulsando, vibrando, que parecia que eu ia me teletransportar. E nessa hora, antes de dormir, sem dormir, tá? Eu fui colocado para fora do corpo físico de uma forma muito forte, muito vigorosa, tá? Então eu deitei ali de lado, meio de não de decúbito dorsal, que eu tenho até uma dificuldade, mas meio de lado, e em segundos eu fui arremessado para fora do corpo. Mas por quê? Entendam, a quantidade de energia desse estado vibracional era tão grande, tão poderosa, que ela praticamente me catapultou para fora do corpo físico, tá? Esse estado de vibração me arremessou para fora, coisa que não é típica, não é comum. Como eu falei para vocês, é um nível de estado vibracional muito alto, que a impressão que eu tenho quando eu entro nesse estado vibracional é que eu vou me teletransportar, que minhas células estão vibrando numa velocidade, numa intensidade, que o meu corpo físico vai se dissolver aqui e vai aparecer lá do outro lado, tá? Que minhas moléculas, que minhas células vão se teletransportar, porque é uma frequência muito grande. Quando eu volto até de algumas projeções assim, que eu entro nesse estado vibracional algumas vezes sem controle, né? Porque esse estado vibracional eu não consigo produzir pela vontade. Às vezes o corpo astral, quando o braço está encaixando no físico, ele fica vibrando assim, mas muito rápido. Aí vai entrando. Parece que as moléculas estão se separando. Mas enfim, e eu comecei a sair do corpo sem dormir. E quando eu saí do corpo, eu durmo no lado esquerdo ali da minha cama, aqui, assim. Tá? Minha esposa dorme no meio, mas esse dia eu estava sozinho, né? Mas só para vocês visualizarem. Eu estava no lado esquerdo da minha cama, tem uma mesinha de cabeceira aqui do lado, o banheiro para cá. Eu estava virado para cá. Quando eu saio do corpo, eu dou de cara com duas... Antes de eu sair do corpo, na verdade, quando começou, agora que eu lembrei, quando começou essa vibração intensa, eu escutei repetindo na minha mente e depois isso foi aumentando, se tornou clareaudiência. Eu já estava escutando como eu estou escutando, como vocês escutam minha voz aqui. Era pura clareaudiência, que eu não tenho muito em vigília. Eu tenho mais quando eu estou ou num transe meditando muito tempo, ou então quando eu estou em projeção astral, né, no processo de saída, e do outro lado já não é mais clareaudiência, praticamente, porque você está em contato direto com eles. Mas enfim, eu não estava dormindo. Eu deitei ali, eu estava extremamente relaxado já nesse dia, porque eu já tinha até feito algumas práticas meditativas de manhã, de noite, no dia anterior eu tinha feito também. Mas enfim, quando eu saí do corpo, e antes de eu sair eu comecei escutando Rafael, e mexendo a energia, quase saindo do corpo já, isso em questão de 20 segundos, Rafael, era a voz de mulher, 2 mulheres ou 3, assim, dava para ver que eram várias mulheres falando. Aí eu falei, Rafael, aí eu já pensei, pô, é assédio, obsessor, né, porque eu tenho essa coisa, né, se eu não tiver muito consciente, às vezes eu tenho muito assédio com consciências extrafísicas femininas, né, então por isso que eu sempre tento equilibrar a energia, não acumular energia, fazer exercício aeróbico, mexer a Kundalini para que ela suba para o topo da cabeça e não fique acumulada nos chakras base. E não só a Kundalini, energia do dia a dia também, mas isso, a Kundalini é outro papo. Mas enfim, eu já pensei logo em assédio. Mas assédio, quando você tem assédio, muito raro o obsessor vai ficar falando o teu nome quando ele quer te vampirizar. Normalmente ele se camufla, ele se modifica, ele modifica o visual dele, né, pela ideoplastia, ou então ele simplesmente consegue te hipnotizar ali e domina o teu mundo mental, cria uma ilusão mental. Então na hora eu pensei, eu falei, porra, mas não é possível, o obsessor me chamando, não era uma coisa sexual, mas assim, a princípio, né, como eu tenho ataques semanais de assédio feminino, e não só feminino, né, de assédio de espíritos que se passam às vezes por
por mulheres, eu desperto quando vejo que não é nada daquilo, mas é outro papo que eu vou contar para vocês depois rirem um pouco. Mas enfim, então escutando, quando eu saí do corpo, tinham duas mulheres bem branquinhas, de cabelo preto, liso, bem lisinho, assim, um corte curto, e elas estavam com uma espécie de, imagina uma roupa, como se fosse uma película em torno do corpo. Elas estavam vestidas com uma roupa um pouquinho extravagante, meio azulada, com branco, como se fosse uma roupa que não fosse muito comum aqui ao planeta Terra, tá? Mas assim, o mais interessante é que elas estavam com uma espécie de película na cara, que a ideia era como se fosse um capacete, alguma coisa que elas não tinham contato direto com, digamos, com a nossa atmosfera. Era a ideia que veio na minha cabeça. E quando você vê esses filmes assim de... Eu não sei qual foi o filme que eu vi há um tempo atrás, que é isso, que é como se fosse uma nanotecnologia, que acho que foi Guardiões da Galáxia, alguma coisa que quando a pessoa vai para o espaço, ela aperta lá o botão da roupa espacial e ela surge, e ela não é uma roupa grosseira, como se fosse uma tecnologia muito refinada de película que você acaba vestindo. A minha ideia era essa, na hora que eu vi, elas estavam com aquela película transparente na frente do rosto, duas meninas magrinhas, assim, pequenininhas, branquinhas, de cabelo preto, e elas estavam fazendo uma coisa assim que eu nunca vi. Elas estavam com uma espécie de dispositivo do lado delas, que elas estavam meio que conectadas, e com a mão, toda vez que elas falavam assim, Rafael, 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 elas faziam assim com a mão, davam uma certa pancada no meu corpo astral, e aí eu entrava no estado vibracional nesse mais intenso, né? Então, cada vez que ela falava Rafael, elas falavam Rafael, Rafael, isso eu já estava vendo, eu já tinha saído um pouco do corpo para vocês entenderem. Primeiro eu estava deitado ali, não adormeci, não entrei nem no estado hipnagógico, deu alguns segundos, já comecei a escutar Rafael, minhas energias estavam mexendo muito, estado vibracional absurdo, e quando eu saí do corpo, elas estavam... Imagina só que alguém está tendo um ataque do coração lá e estão tentando reanimar com... Esqueci o nome do aparelho agora de reanimação. Então, dando choque ali no peito da pessoa. Elas estavam mais ou menos, não assim, né, mas estavam, e não era no meu coração, era no corpo, assim, em cima. Elas estavam me dando algumas rajadas energéticas que estavam me tirando do corpo. Rafael, não sei o que, e estavam meio que conversando, rindo, assim, na boa. Só que quando eu saí do corpo, eu olhei para o lado, só que eu saí do corpo em catalepsia. Isso que foi engraçado, eu não entrei em catalepsia deitado, mas quando eu saí do corpo, eu estava cataléptico, eu não conseguia mexer. Eu estava flutuando e rígido. E olhando para elas, e quando eu percebi, elas estavam me olhando, e aí elas batiam em mim, né, conectadas a essa espécie de instrumento que estava com elas, mas elas batiam com a mão, e quando elas batiam, eu saía um pouquinho e depois voltava, e elas ficavam batendo e eu saía e voltava, batendo, eu saía e voltava. Até que num momento eu fiquei nessa de sair e voltar toda hora, eu percebi que tinha alguém na minha direita, perto da minha janela. E eu não consegui me deslocar, porque eu saía do corpo e voltava. Só que nesse momento, de alguma forma muito intuitiva, eu me utilizei da clarividência viajoura, que seria a visão remota, fora do corpo. Então, a impressão que eu tinha é que eu ia em projeção astral, projeção mental, para fora do meu quarto e voltava. Só que não era projeção astral nem mental, era clarividência viajoura. Por isso que eu digo para vocês que confunde muito para quem não tem tanta experiência. Então, eu estava fora do corpo aqui, olhando para ela, e só que algo me chamou a atenção para fora da janela, e eu, em clarividência viajoura, minha mente se esticava para fora da minha janela, e quando eu ultrapassava a janela, já não era mais a dimensão física, não era mais o meu quarto. Eu estava em outro local e tinha um cara do outro lado, aí vocês vão perguntar o que é, eu não vou saber nem responder. Mas tinha um cara, imaginem alguém semelhante a um fisiculturista, um cara muito forte, uns 2 metros de altura. Ele estava parado de costas do outro lado da minha janela, que já não era mais a minha janela. O cara todo verde, com uma roupa, como se fosse uma roupa de árabe, estilo árabe. E o cara com a pele igual a nossa, assim, pele humana, o cara humanoide total. Eu não gosto nem de falar muito dessas experiências, porque eu sou até um crítico, né? Quando falam muito de contatos fora do corpo com alienígena e tal, porque eu sei que tem muita gente aí que se aproveita disso, mas enfim, é outro papo. Mas eu estou relatando o que eu vi. Então, quando eu atravessei a janela, estava esse cara parado do outro lado, de costas para mim. Imagina na posição de um mestre chinês com a mãozinha cruzada assim.
e ele não me olhava, mas eu sabia que ele me percebia. Então ele estava de costas para mim, com essa roupa meio árabe, com um turbante, pele verde, verde clarinha e lisa, assim, igual a nossa, mas não tinha pelo nenhum. E a impressão é que ele também era careca que nem eu, só que ele estava de turbante. E eu saía em direção a ele, aí eu, caraca, quem é esse cara? Que negócio é esse? Fiquei impactado. E ele tranquilo, sereno, de costas, não olhava para mim. O que eu percebi é que ele estava flutuando a mais ou menos uns 3 ou 4 centímetros de uma espécie de varanda, porque eu saí da minha janela e fui para uma varanda no outro local. Só que a minha varanda não fica na janela, fica em outra parte. Então eu mudei de dimensão, na verdade, entendeu? Pela clarividência, eu consegui atingir uma outra dimensão, uma outra camada ali do astral. Mas resumindo, eu não sei quem era esse cara, o que foi essa experiência. O que eu sei, o que eu me comuniquei com ele assim visualmente, porque ele me via, eu também o via, e eu voltava, as meninas tentando me tirar do corpo. Rafael, não sei o que. Eu saía, voltava. Cara, fiquei nisso em 5 a 6 minutos. Eu devia estar com muita energia acumulada, né? Porque quando eu acumulo muita energia, o meu campo energético, o meu duplo etérico fica muito azulado com os cordões de prata. Na verdade, o cordão de prata, em vez de formar um cordão, ele forma filamentos grossos, assim, de energia azul. Então, estavam uns 3 ou 4 que me impediam de sair, por isso que eu voltava toda hora. E elas me dando essa pancada energética tentando me tirar do corpo. Resumindo, eu voltei para o corpo, não sei que experiência foi essa, não sei porque estavam tentando me tirar do corpo, não sei exatamente como é que eu consegui sair sem dormir, sem entrar nem no estado hipnagógico, não sei quem é esse cara, porque ele não apareceu até agora de novo para mim. O que eu sei é que eu saí do corpo, elas estavam me tirando com esse aparelho, e ao mesmo tempo eu me deslocava em direção a esse cara, que estava numa outra dimensão, e parado, fora da minha janela, que já era outra dimensão, tranquilão, voando assim, 2 ou 3 centímetros do chãozinho que ele estava lá da varanda, e ele percebia que eu estava olhando. E eu olhava, via a pele verde fininha, assim, sem pelo nenhum, e ele tranquilo numa posição meio de mestre Kung Fu, com a mãozinha, com os braços assim para trás, sabe? E tranquilo, de turbante, com uma roupa meio árabe. E eu não sei o que aconteceu, mas é uma experiência interessante. Aí vocês me perguntam assim, qual era o grau de lucidez que você estava na experiência? No mínimo 100%, porque assim, eu estava tão lúcido quanto agora, eu não dormi, eu fiz a transição de saída do corpo direto, com esse estado vibracional, fiquei totalmente lúcido em contato com elas, em contato com eles, nessa clarividência viajoura. E o engraçado nessa clarividência viajoura, quando eu ia, a impressão é que eu passava num túnel e depois voltava. E eu fiquei nisso vários minutos. Ia para lá, via o cara, voltava, elas do lado tentando me tirar. E ficou nisso, sei lá, de 5 a 6 minutos, mais ou menos isso. E voltei, encaixei no corpo, não consegui sair definitivamente, sentei. Normalmente minha clarividência abre, mas não abriu muito bem. Eu vi um pouquinho da energia do quarto e vi mais ou menos essas consciências dessas meninas, né, esses espíritos, né, vamos chamar assim, de forma translúcida, não via textura, não via nada do meu lado esquerdo, eu conseguia ver o rosto delas ainda, quando eu voltei para o corpo, né? Porque o processo de hipnopompia é muito forte, quando você volta, os chakras estão um pouquinho ainda exteriorizando a energia, né? Não estão acoplados 100% com o físico, mas é isso. Uma experiência interessante que eu tenho para contar para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia do que seria isso, quem são essas mulheres, quem é esse cara, se ele é um mestre, se é um obsessor. Provavelmente não obsessor, porque eu senti a energia naquele momento, estava tranquilo tanto delas quanto dele, tá? E se elas fossem obsessoras, elas não estariam tentando me tirar do corpo daquela forma, e eu também não estaria com a energia que eu estava ali, eu estava com uma energia totalmente não sexualizada, minha aura estava super tranquila, super boa, elas também estavam com energia boa, porque quando tem um processo de assédio, tu sai do corpo, tu vê que a tua própria aura já está entrando num ritmo ali, se for assédio sexual, então, mesmo para quem não dá abertura em vigília, que é o meu caso, que eu não dou abertura, sou casado, tenho minha esposa, minha família, não gosto de ficar vendo pornografia, nada disso, não me interessa, nunca me interessou, e mesmo assim eu sofro assédio sexual direto de consciência extrafísica. Por quê? No meu caso, principalmente porque eu acumulo muita energia no duplo etérico, e saio muito do corpo, nem sempre com lucidez, né? Então eles aproveitam muito quando eu estou fora do corpo de forma semiconsciente, cria um sonho na minha cabeça e tal, aí eu desperto e vejo o que está rolando. Outro papo também para continuar depois. Beleza? Acho que é isso.
Se vocês tiverem alguma ideia do que foi isso, quiserem deixar no comentário, que é importante deixar o like, comentar para engajar o canal. E se eu tiver alguma outra experiência continuando isso, eu esclareço para vocês. É assim que é a projeção astral, a gente ainda é muito criança, muito rudimentar, está engatinhando. Muitas pessoas falam comigo achando que eu sou algum mestre, que sei tudo, que domino a projeção. Não é isso que acontece. Eu tenho experiências, assim, semanais, às vezes até diárias em sequência. Às vezes eu fico num recesso projetivo como todo mundo, 1 mês, 2 meses, com pouca experiência, com pouca saída do corpo, mas assim, eu sou um cara normal e eu não tenho domínio sobre isso. E muitas projeções interessantes como essa acontecem. Você acha que depois aquilo vai se desvendar, vai acontecer alguma coisa, vão te explicar o que é, e porcaria nenhuma. Provavelmente já aconteceu alguma coisa depois e eu não estava lúcido, e quando voltei para o corpo, se eu estava lúcido, eu esqueci tudo e não trouxe nem sonho. Isso num outro dia, né? Mas nesse dia eu trouxe essa informação perfeita, com total lucidez, total consciência, como eu estou aqui com vocês, né? Quando a projeção na casa da gente, perto do corpo físico, é difícil você não estar totalmente lúcido. Isso é um fato. As projeções que a gente tem mais dificuldade de manter a lucidez total é quando você está muito longe do corpo físico, quando você fica muito tempo projetado, quando você muda de muitas dimensões. Não foi o caso. Então estava 100%, 1000% lúcido. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, deixem o like, deixem nos comentários também o que vocês acharam, o que vocês pensam que essa situação me trouxe naquele dia, o que é isso. Tentem me explicar o que eu mesmo não entendi, beleza? De qualquer forma, muito obrigado e, como eu sempre digo, namastê!